Oi, gente, boa noite. Tchururu, tchururu. Tchururu, tchutchu, tchururu. Tchururu, tchutchu. Ei, Carolzinha, boa noite. Carol, tem um aviãozinho aí embaixo, pega ele, já envia para pelo menos 20 pessoas aí, fazendo favor, que eu vou aqui enviar para mais um restante de um pessoal aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu enviar para Eva, para Natália, para Sandra, para Poliana, para Fabiana. Aleluia. Para Lu, para Fernanda, para Tati, pastor, para Pam. Oi, Tati, seja muito bem-vinda. Maria. Meninas, vocês que entraram aí, hoje o tema tá incrível, incrível. Quando Jesus está no barco, ele não afunda. É isso mesmo. Quando Jesus está no barco, ele não afunda. Quero pedir para vocês, tem um aviãozinho aqui embaixo, para vocês clicar e enviar para pelo menos 20 pessoas, tá? E aí também, se vocês puderem, por gentileza, aperta o coraçãozinho, o foguinho aí, porque assim o algoritmo do Instagram ajuda essa live a chegar em mais pessoas, tá bom? Deixa eu tomar mais um golinho do café, a gente já vai para oração aqui. Oh, bênção de Deus, aleluia. Vamos arregaçar as mangas, que hoje o Senhor tem uma grande palavra, uma palavra excepcional para o nosso coração. Vamos aqui então orar, pedir a blindagem do Espírito Santo. Amado Senhor Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é o grande eu sou. Aleluia, Pai, mais um dia, mais uma segunda, mais uma live. Eu estou aqui, Espírito Santo, te convidando, dizendo que o Senhor é o convidado principal. O Senhor é aquele quem manda nessa live. Amado Espírito Santo, eu te convido, senta aqui do meu lado. Amado Jesus, eu te convido. Amado Deus, eu te convido, papai, fica aqui comigo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu já me revisto com a armadura de Efésios 6, coloco em mim, todos que estão aqui assistindo, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, botas da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esse seja um tempo de aprendizado, que esse seja um tempo de renovo. Senhor, o Senhor bem conhece as pessoas que precisam deste conteúdo, traz para essas lives. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que caia sobre terra, que seja quebrado toda barreira, Senhor, das pessoas que precisam dessa live e que Satanás está tentando alguma forma delas não virem, Senhor, seja a conexão da rede de Wi-Fi, rede elétrica, enfim, Senhor, seja a mentalidade, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar nas regiões celestiais agora, Senhor, que todas que precisam ouvir essa palavra vão estar aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. O tema é, quando Jesus está no barco, ele não afunda. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que fala assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem disse? Jesus, né? Disse aos discípulos, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água.
e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus perguntou: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então imagina essa cena. Jesus falou para os discípulos: Vamos até outra margem. Eles estavam indo para uma cidade chamada Gadara. E aí eles entraram e tal, só que no meio, era um dia comum, eles costumavam viajar de barco e tal, só que no meio da viagem, o que aconteceu? Uma grande tempestade, vento e água para lá e para cá, e Jesus estava dormindo calmamente lá na polpa do barco. Polpa do barco é ficar atrás, né? E aí já é a primeira lição, já pega aí um papel, uma caneta, já fica prestando atenção aqui, que já é uma das primeiras chaves. Quando você decide, quando nós decidimos pegar o controle da nossa vida, né? Porque os discípulos estavam ali na frente no controle, né? Pilotando, não sei se é pilotando o barco, com certeza não é pilotando não, né? Guiando, vamos dizer assim. Jesus estava lá, calminho, dormindo. E aí, os discípulos, vendo aquela água para tudo quanto é lado, tempestade, os discípulos foram lá e falaram: Ai, Jesus, mestre, não importa, o senhor não se importa que a gente pereça, com que a gente morra? Olha a aflição que nós estamos passando. E aí Jesus levantou e deu uma ordem ao mar: Aquieta-te. E o mar aquietou. Eu não sei se você já teve a oportunidade, né? Que nós estamos aqui em Minas e tal. Aqui não tem praias, né? Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de estar de frente com o mar, de você ver aquela imensidão, de você ver tanta água. Agora você imagina, você tá num barquinho no meio de uma tempestade, o vento pra lá e água pra cá, e eles pensando: é hoje que a gente vai morrer. Então você imagina isso. Ei, Josi, que bom que você entrou, minha linda. Anderson, sejam bem-vindos. E aí eu quero que você se sinta nessa cena. O medo, a ansiedade tomando conta. O que vai ser de mim agora? E a água pra lá e pra cá. Mas aí eu quero que vocês leiam com vocês o versículo 41 que fala assim. Que fala assim: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os próprios discípulos de Jesus ficaram abismados, olharam um para o outro e falaram assim: Quem é esse? Quem é esse que até o mar? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse? E, gente, os discípulos andavam com Jesus e eles iam milagres. Vamos dizer assim, milagre a rodo, que a Bíblia fala que se fosse para registrar tudo que Jesus fez quando ele veio aqui na Terra, não teria papéis para registrar. Então, mas só que ainda assim, eles ficaram abismados e falaram: Peraí, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E hoje eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele é capaz de controlar, né, de acalmar a tempestade, como ele fez ali fisicamente, mas também ele é o único capaz de acalmar as tempestades da nossa vida. E a pior tempestade que nós podemos enfrentar é a tempestade aqui, ó, na nossa mente. Nos dias de hoje, Satanás, um dos maiores alvos de Satanás é atacar a nossa mente. A nossa mente, por quê? Porque do jeito que nós vemos o mundo, nós vemos as coisas, assim nós reagimos.
Então hoje eu já quero liberar uma palavra para você em nome de Jesus. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade aqui física, é o mesmo Jesus que vai acalmar as tempestades da minha vida e da tua vida em nome de Jesus. E a principal delas, a tempestade na nossa mente. Depressão, ansiedade, pensamentos acelerados. E eu quero declarar hoje, na autoridade do nome de Jesus, que Ele acalma a tempestade. Aleluia, aleluia. Eu quero pedir para vocês que estão entrando aí, aperta muito o coraçãozinho, foguinho, porque o algoritmo do Instagram entende que é uma live relevante, é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. E se possível for, em nome de Jesus, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, manda para pelo menos 20 pessoas. Eu sinto a unção do Senhor, eu sinto Ele me dando graça, porque tudo é para Ele, a honra e a glória dele, mas eu sinto Ele me dando graça para realizar essa live, para falar isso que eu estou falando para vocês, em nome de Jesus. E aí, todas as situações da sua vida, eu não sei qual que você está passando, qual que é a tempestade que você está passando hoje. É um divórcio? É um filho viciado? É um filho que se desviou do caminho? É uma doença? É uma situação financeira? Eu não sei, mas hoje eu tô aqui, com muito temor ao Senhor, porque eu não quero aqui me passar como que eu estou profetizando, Deus está me revelando algo, não. Mas eu estou aqui com temor do Senhor para te dizer que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade física lá, é o mesmo Jesus que Ele vai acalmar as tempestades na tua vida. Em nome de Jesus, creia nisso, receba essa palavra, diga aí do outro lado, eu tomo posse na autoridade do nome de Jesus. E aí, no versículo 35, Jesus fala para os discípulos, disse-lhes, passemos para a outra margem, ponto final. Passemos para outra margem, ponto final. Não é um ponto de interrogação. Será que a gente consegue passar para outra margem? Será que vai dar? Não, Jesus disse, passemos para outra margem. E hoje eu quero te dizer, o Senhor tem um propósito na minha vida e na tua. E Ele já declarou e decretou. E nós iremos chegar lá e ponto final em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós iremos chegar lá. Pode vir a tempestade que for, guerras espirituais, Satanás que for, Jesus declarou e agindo Ele, ninguém pode impedir. Nós iremos chegar em ponto final. Aqui Ele deixou claro para os discípulos, nós vamos para outra margem. E não era aquela tempestade que impedia eles de chegar lá. Só que, deixa eu ver se... não vai dar pra ver. Jesus fala assim, ó. Eu quero destacar essa palavra com vocês, ó. Passemos. Ele não disse vocês vão passar. Tá dizendo passemos, porque Jesus vai conosco. E barco que tem Jesus não afunda. Barco que tem Jesus, a tempestade pode vir, porque veio. O barco estava com Jesus, a tempestade alcançou, não alcançou? Mas só que barco que tem Jesus não afunda. E eu quero te dizer outra coisa. Deus, Ele já tem algo preparado, um propósito preparado para nós. É como se fosse, desse tamanho, vamos dizer assim. Só que para a gente acessar, para a gente tomar posse, a nossa mentalidade, o nosso jeito de viver, que tá desse tamanho assim, ó, ela tem que se encaixar aqui. E é nesse período de onde está dizendo, passemos, que as situações, as tempestades, ela nos forja, ela nos faz chegar nesse tamanho, né? Eu quero aqui mais uma vez reforçar com você, talvez não ficou claro, que o Senhor, Ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe, e Ele tem um propósito firmado para mim e para você, a qual só eu e você podemos cumprir, porque nós somos únicos em Deus. E esse propósito, ele tá aqui. Um exemplo, ele é desse tamanhozinho. Só que a nossa mentalidade, o nosso jeito de viver tá desse tamanho. E as tempestades, os desertos, eles que nos forjam para chegar onde Deus já preparou. Nós só precisamos sair daqui, desse ponto A, para chegar no B, para acessar. Já está preparado.
E como que a gente acessa? Como que a gente é moldado, é forjado? Nas tempestades. É graças a essa tempestade que os discípulos puderam conhecer um pouco mais de Jesus. Eles mesmos que andavam com Jesus, via paralítico andar, cego enxergar, morto. Lázaro estava 4 dias, gente, morto. E os discípulos viram. E eu estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo isso e quero te afirmar. Que eles tiveram mais uma oportunidade de entender, que eles ficaram abismados. Ei, quem é esse? Quem é esse meu mestre que eu tô andando? Quem é esse que acalma o vento? Que o mar obedece? Quem é esse? E eu quero te dizer hoje, todas as tempestades da sua vida, os ventos contrários, as pessoas que se levantam contra você, tudo isso é para que você, sua mentalidade, o teu físico, tudo isso está cooperando. Porque Romanos 8:28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso está cooperando para que você seja moldado, seja forjado, para você chegar no propósito do Senhor. E quero ler com vocês aqui Mateus 28:20, que fala assim, ó. Ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, né? Jesus novamente. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quis pegar só esse versículo aqui para não ficar muito longo, mas aqui é uma promessa que o Senhor Jesus nos fez, que ele estaria conosco sempre, 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 que Jesus está conosco sempre. Então não é só nas horas boas ou só nas horas ruins. Não, ele está conosco sempre. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar, essa noite eu quero bater nessa tecla, eu quero que você saia daqui entendendo que as tempestades, entendendo que as situações adversas da sua vida, ela está te moldando para o propósito que o Senhor tem para a tua vida. E em todo o tempo, voltando aqui para essa passagem de Marcos, deixa eu tomar um cafezinho que minha garganta tá meio ruim. Marcos 4:35, minha Bíblia saiu. Tá, aqui ó. No versículo 36 fala assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E eu quero destacar com vocês aqui, deixando a multidão. Então, peraí, tinha um barquinho, entrou neles os discípulos e Jesus, e deixou aquela multidão ali, e eles foram. Então, hoje, nós como verdadeiros cristãos, eu quero trazer essa alusão para você. Nós precisamos urgentemente deixar a multidão. Nós precisamos ir contra a maré. O que tem a multidão? Eu escrevi aqui, ó, a multidão, o que o mundo prega, né? A multidão é o mundo. O que o mundo prega? As fofoquinhas, música do mundo, adultério, prostituição, falsidade. Hoje em dia, o que é errado, as pessoas veem como certo. Mas hoje eu quero te dizer, não existe meio termo, não existe talvez, ou é ou não é. No barco, não tem como você colocar as coisas do mundo e Jesus. É uma palavra dura, mas é uma palavra... Deus repreende os filhos que Ele ama. E eu não vim aqui te jogar pedra, porque antes de eu vir aqui trazer algo para você, Deus fala comigo primeiro. Deus me repreende primeiro, como um pai que ama uma filha. Ei, Danilo, seja bem-vindo. Então eu quero te dizer, não tem como você colocar as coisas do mundo e Jesus no seu barco. Ou vocês, ou seu barco, que é a sua vida, está com Jesus ou está com a multidão. Porque aqui ele fala, aqui está falando, e deixando a multidão. Então, hoje existe um convite para mim e para você. Deixar todas as coisas que o mundo nos diz que é certo,
todas as coisas, né? Eu repito aqui, fofoquinha, música do mundo, adultério, prostituição, falsidade, adorar outros ídolos. Ou, quero também te dizer, talvez, né, nós se dizendo evangélicos, eu não adoro imagem, mas peraí, talvez você adora o seu serviço, seus filhos, seu marido, tudo que você colocar à frente de Jesus é idolatria. Eu já tinha dito, quero reforçar. Barco que tem Jesus não afunda. Amém? E deixa eu ver mais o que eu anotei para vocês aqui. Muito bem, muito bem. O limpo, ele não se mistura. O limpo, ele não se mistura com o profano. Danilo escreveu aqui, somos de religiões diferentes, mas nosso Deus é o mesmo. Olha, Dan, eu realmente acredito que existe um Deus só. E assim como eu estou dizendo aqui, eu acredito num Deus de princípios, de valores, um Deus que nos chama para negar a nós mesmos todos os dias, para tomar a nossa cruz, e um Deus que ele tem parâmetros, né, a qual nós devemos segui-los, e tudo que foge desses parâmetros desagrada ele. Então, ou a gente tá com ele, ou a gente não tá? E aí, te dando essa certeza de que o Senhor, Jesus, ele é o único que pode te ajudar, né? Quando os discípulos acordaram Jesus ali, os discípulos sabiam que nele estava a solução. Eles não tinham a convicção, né? Não sabiam o que Jesus poderia fazer. Porque se eles soubessem, eles já gritariam, já clamariam a Jesus, fala, Jesus, acalma aqui, Jesus, acalma a água, acalma o mar. Mas eles não sabiam que Jesus poderia fazer assim. Mas eles sabiam que Jesus poderia fazer algo. Porque Jesus sempre pode fazer algo. E Jesus sempre quer fazer algo por nós. Então, eu quero aqui deixar para você essa noite. Declarar para você essa noite. Jesus, ele está disponível. Ele está só esperando você falar assim. Entra aqui no meu barco. Sabe, Jesus? Ele está só esperando eu e você hoje falar assim para ele assim, ó. Eu, como os discípulos, eu estava lá no controle. Só que as coisas fugiram do meu controle. A necessidade chegou na minha porta, às vezes a enfermidade chegou na minha porta, o divórcio, o filho que se desviou, o adultério, enfim. E eu não tenho mais controle, Jesus. E ele está só esperando você fazer isso. Está esperando você falar, olha, eu, como os discípulos, estava no controle, só que Jesus, eu não quero mais. Porque eu no controle, eu não consigo acalmar as tempestades. Vem, sai da polpa, Jesus. O que é Jesus está na polpa? Ele está lá de coadjuvante, ele está ali só do ladinho. Sai daí, vem, Jesus. E fica aqui como quem é o guia, o condutor da minha vida. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para você. É algo bem rápido. Eu quero fazer as lives rápidas, porque depois eu vou baixar e pôr no YouTube, né? Oi, Dan. Não, eu não tô dizendo que só minha religião que é a certa, não. Eu estou dizendo que existe um Deus vivo que está vendo eu e você e todos que estão aqui nessa live agora. E ele tem os parâmetros dele. E a gente não pode colocar Deus na nossa caixinha. É como se a gente quisesse colocar todas as coisas, Deus na nossa caixinha, não. É nós que temos que entrar na caixinha do Senhor. E na caixinha do Senhor ele tem princípios, tem parâmetros. A gente não pode dizer que ele aceita tudo porque ele não aceita. E eu não tô falando de religião aqui, não. Nem acredito que Deus pediu pra gente para a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, não. Deus pediu pra gente ser cristão. E o que é ser cristão? Ser representante daquilo que Cristo faria. Então, eu estou dizendo que, mediante a parâmetros do Senhor, a gente tem que ser cristão como a gente fala,
como a gente vive, onde a gente vai. Cristo faria? A pergunta é a seguinte para você e para mim hoje, nessa noite. O que eu faço? Cristo faria? Né? Então, Deus, ele nos chamou para a gente ser verdadeiros cristãos, imitar a Cristo. E nem estou falando de religião. Então é isso. O tema da live né? Na verdade, estamos terminando, mas ainda não acabamos. Quando Jesus está no barco, ele não afunda. Ele não afunda. Então, mais uma vez, eu quero afirmar para você, seja a tempestade que você estiver passando, seja ela forte ou mais ou menos, entregue nos caminhos do Senhor e Ele quer acalmar a tempestade, amém? Suplique a Ele e Ele vai trazer uma solução. E eu quero te dizer mais, as tempestades que Ele não resolver, Ele vai te capacitar, vai te fortalecer e te capacitar para que você passe por essas tempestades, porque tudo tem um propósito. E assim como eu já disse, você vai ser moldado para que você alcance, né, para que você acesse esse propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Amém? Então vamos orar aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado por esse tempo, obrigado por essa live, obrigada, Senhor, por esses momentos. Aleluia, obrigado por todos que estiveram aqui. Eu te louvo, eu te agradeço. Eu quero declarar, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha trabalhar o nosso íntimo, a nossa mentalidade, o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que quando eu colocar essa live no YouTube, Senhor, as pessoas que o Senhor quiser que assista, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é quem nos convence do certo e do errado. Espírito Santo, ministra em nós hoje que nós possamos nos autoavaliar, as nossas ações, as nossas falas, os nossos sentimentos, o amor ao próximo, como que está tudo, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, limpa-nos, Espírito Santo, recalcula a rota se for necessário, Espírito Santo, eu quero pedir hoje, Senhor, acalma as tempestades, Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que todo o intento de Satanás contra as nossas vidas hoje, mais uma vez, tem que cair sobre terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço mais uma vez que o Senhor retire de nós a armadura de guerra e coloque em nós, Senhor, uma armadura de desfrute, uma armadura de confiança, que nós venhamos, Pai, ter fé e entendimento, Senhor, que o Senhor quer estar conosco dentro do barco. E o Senhor estando, ele não afunda. E que nós venhamos também, Pai, ter o posicionamento de pegar tudo que está dentro do barco, que não te agrade, e jogar fora. Em nome de Jesus, para que o Senhor venha e fique conosco dentro do nosso barco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero te pedir, tira um print aí e posta lá no Instagram, nos seus stories. Jesus está no barco. E me marca para eu repostar, tá bom? Tira um print aí que eu vou tirar aqui também. A frase é: Jesus está no barco. Mais uma vez, que não deu certo meu print aqui ainda não. Pronto. Vocês postem e me marquem lá, tá? A frase é #Jesus está no barco. E me marquem lá, tá bom? Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente noite, que vocês tenham uma excelente semana, que vocês estejam convictos e convictas, tome posse dessa palavra. Se Jesus está comigo no barco, ele não afunda, e ele é aquele que pode acalmar todas as tempestades. Peça ao Senhor para que ele acalme principalmente as tempestades da mente e traga... Só um minutinho, Alana. Alana acordou. E traga para vocês aqui. Espera aí, Alice. Só um minutinho que eu tô indo. E tragam para vocês aquilo que precisa ser retirado do barco. Porque ou é a multidão ou é Jesus. Lembre-se disso. Não dá para misturar o santo com o profano. Amém? Deus abençoa.